Pois é, já estamos de volta, mais um pedacinho da LDB aqui. Tá gostando? Bom, né? Então vamos lá. Agora a gente vai para o título 5º da Lei 9394/96. Estamos aqui, Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, 9394, título 5º, e ele vai falar dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Esse é um título que tem alguns capítulos, que também são divididos por seções, então a gente vai ter que ir parte a parte, porque ele é grande, tá? Vamos lá, o capítulo 1 vai dizer o seguinte, desse título, tá? Da composição dos níveis escolares. E esse capítulo é bem pequenininho, porque ele fala isso aqui pra gente. E só. Mas esse pouquinho que ele fala é super, super, super importante. Talvez seja a questão mais presente em todos os concursos. Talvez se a gente fizesse uma estatística das questões de LDB presentes no concurso, eu acho que essa aqui seria a questão que ganharia, assim, em primeiro lugar. Então, olha o que ele vai dizer. A educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e educação superior. Acabou. Só isso. Mas lembra que ele falou que ele ia conversar, que a grande questão aqui, ó, vou voltar aqui só para a gente ver, ó, o título. Da composição dos níveis escolares. E em seguida ele vai e coloca aqui educação básica e educação superior. Isso significa, então, que a educação ela é formada por 2 níveis. Preste atenção, tá? Então, a gente tem 2 níveis de educação. O primeiro nível é o nível da educação básica e o segundo nível é o nível da educação superior. Vou fazer aqui um quadro para poder ficar melhor aí para você entender, tá? Então, vamos lá. Bom, então eu vou fazer aqui uma organização para facilitar o nosso entendimento, tá? Preste atenção. A gente tem 2 níveis, tá? O primeiro nível é da educação básica e o segundo nível é da educação superior. A educação básica está aqui, ó. Primeiro nível, vou botar até em vermelhinho aqui para a gente saber que isso aqui são níveis. Então, a pergunta é, em quantos níveis divide-se a educação nacional? 2 níveis, educação básica e educação superior. Ou é básico ou é superior, não tem jeito. A educação básica é composta pela educação infantil, pelo ensino fundamental e também pelo ensino médio, tá? São o quê? Isso aqui, ó, são as etapas da educação básica. Então, a educação básica é composta por 3 etapas. A educação básica, que é o primeiro nível, é composta por 3 etapas, que são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil, ela se divide em 2 segmentos. Então, ela tem o segmento creche, para crianças de até 3 anos, e ela tem o segmento, pré-escola, para as crianças de 4 e 5 anos. O ensino fundamental, a partir dos 6 anos e assim por diante. Ok, então a gente viu o nível, a gente viu a etapa, e a gente vai falar logo de alguma coisa que a gente precisa conversar, que são as modalidades, tá? Vou colocar aqui as modalidades. Então, modalidade é o modo que a gente tem de oferecer alguma coisa. Então, a gente tem modalidade de educação à distância, ó, EAD. EAD é a modalidade do ensino superior, EAD também é modalidade de alguns lugares do ensino médio, tá? Então, alguns lugares você encontra na modalidade EAD, pelo menos algumas disciplinas, mas ela é prioritária do ensino da educação superior. A gente tem a modalidade de educação especial. A gente tem a modalidade da educação indígena, a gente tem a modalidade do EJA, a gente tem a modalidade do ensino tecnológico. Então, estou aqui. Modos de oferecer alguma coisa. Isso é o que a gente vai chamar de modalidade. A única modalidade que vocês têm que ter muita atenção é a modalidade da educação especial. Por quê? Nós já vimos em outra aula que essa modalidade ela é transversal a todos os níveis e a todas as etapas, ok? Então, isso é que a gente tem que deixar muito claro
E é isso que aquelas duas frasezinhas, aquele único artigo, com aqueles dois incisos, quer dizer para a gente. Fiquem atentos nisso daqui. A gente vai trabalhar muito nesses níveis e nessas etapas ao longo das nossas aulas, trazendo aqui tudo aquilo que a legislação fala sobre eles. Então, você já sabe, educação básica e educação superior. Bom, e aí a gente vai para o outro capítulo. Capítulo 2 da educação básica. Lembra que a gente está no mesmo título, tá? Da educação básica na seção 1. Porque a gente tem título, capítulo, seção, e agora a gente vai para a seção 1. Olha o que é a seção 1, que vai começar a discutir para a gente. E aqui tem várias discussões muito importantes, tá? A seção 1 vai falar da educação básica de uma forma geral. Depois a lei vai apresentando cada uma das etapas da educação básica. Vai falar da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Neste momento, neste bloco dessa aula, nós vamos discutir a educação básica de uma forma geral, como a lei diz. E ela começa assim no artigo 22. A educação básica pensa que é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? Compõe a educação básica. Tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, pensa, educação básica, finalidades dela. Desenvolver o educando. Nós já tínhamos conversado lá na primeira aula, quando a gente viu o primeiro título da lei, que a questão do desenvolvimento, quando a gente fala de desenvolver o educando, está muito associada à ideia do trabalho da educação infantil. Já tinha falado também para vocês que essa questão da formação da cidadania era alguma coisa relativa ao ensino fundamental. E já tinha dito para vocês que essa questão de progredir no trabalho e estudos posteriores era alguma coisa relacionada ao ensino médio. E aí, as finalidades da educação básica meio que reafirma essa ideia. Desenvolve esse educando, aí depois você começa a dar essa formação comum para que ele possa ser um cidadão atuante, para que ele possa trabalhar, para que ele possa progredir nos seus estudos. Essa é a ideia. A educação básica, então, pensa que, de novo, estamos falando das 3 etapas, poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. E aí eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa que eu também venho falando. O quanto a lei dá liberdade e autonomia para os sistemas de ensino. Olha o que ela diz. A educação básica poderá. Então, ela não está determinando uma única forma de organização. Então, você quer organizar em séries anuais? Não tem problema, pode se organizar. Você quer períodos semestrais? Em vez de você fazer ano, você faz semestre? Sem problema. Ciclos, que já foi uma realidade em muitos locais, já foi muito discutido. Ok, ciclo é possível. Alternância regular de períodos de estudos? A gente vai alternando, algum tempo você vai estudar só algumas disciplinas, com uma carga horária maior, depois você estuda outras contra a carga horária. Grupos não seriados, por exemplo, os grupos de realfabetização são grupos não seriados. Aí você pode colocar ali critérios de idade ou critérios de competência, né, aquilo que os alunos já têm em comum, tá? Tudo isso aqui é possível de escolhas. E você pode ainda criar outros. O único cuidado que a lei está dizendo é que você tem sempre colocar na frente o interesse do processo de aprendizagem. Então, sempre que aquilo for favorecer o processo de aprendizagem das crianças, essa sua forma de organização pode ser alterada para que esse objetivo seja, então, alcançado. Então, a gente já começa a ver que esse caráter de liberdade, de autonomia, se desenvolve ao longo da lei, em diferentes etapas que a própria lei usa para discutir. Parágrafo 1º. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. O que é reclassificar o aluno? É mudar a classificação que ele tinha inicialmente. Então, digamos que o aluno saia daqui do Rio de Janeiro e vai estudar numa escola lá no interior de Manaus. E aí, quando ele chega na escola do interior de Manaus, ele sai daqui com uma
um histórico, a declaração dizendo que ele pode ser matriculado numa turma de terceiro ano de escolaridade, mas ele chega lá, na realidade o terceiro ano é uma turma que está aquém das suas potencialidades, daquilo que ele já conhece, e ele pode ser matriculado numa turma de quarto ano de escolaridade. E aí, se isto de fato acontecer, isso chama-se reclassificação. Então, olha, de novo, vou chamar a atenção para vocês que a palavra é poderá. Então, não tem uma garantia de que vai acontecer. Há uma ideia de escolha. A escola poderá reclassificar os alunos, tá? Inclusive, quando se tratar dessas transferências entre uma escola no país e outra escola no exterior, porque os critérios são diferentes, tá? Mas ela vai ter como base as normas curriculares gerais. Mas pode acontecer. Lógico que para que a escola faça isso, o sistema de ensino vai ter que organizar essa situação anteriormente. Mas a lei prevê essa possibilidade. Parágrafo 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive as climáticas e as econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstas nesta lei. Bom, então, você pode se adequar às peculiaridades locais, inclusive as climáticas. Digamos que em algum lugar, Pantanal, chove muito, fica tudo alagado e aí não tem como o aluno se deslocar. Você pode adequar, mas as horas letivas não podem ser nunca oferecidas em menor quantidade do que a lei estabelece, mesmo que por alguma razão os dias sejam. Então, a gente sabe que a carga horária ela envolve 200 dias, 800 horas no mínimo. Nesse caso dessas adequações, isso aqui não é o mais importante, mas isto aqui passa a ter o cenário importante. As 800 horas precisam ser garantidas. Significa que um dia, durante algum período, em função de alguma coisa, das cheias, da impossibilidade de deslocamento das crianças, ao invés do menino ficar 4 horas na escola, ele vai ficar 6, alguma coisa assim, isso é só um exemplo, tá, gente? Para poder garantir que ele tenha acesso às 800 horas que a lei fala. Sempre que a gente vai fazer cálculo em cima de frequência, em cima de carga horária, a gente faz em cima das horas letivas e não dos dias, tá? Presta sempre atenção que as horas são sempre, o cálculo em cima das horas é prioritário ao cálculo em cima dos dias letivos. Artigo 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Então, vamos lá, as regras comuns, mas só para o fundamental e para o ensino médio. Então, a educação infantil não entra nessa categoria que a gente vai começar a discutir agora. Então, vamos lá. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, olha a questão da carga horária que eu tenho falado ao longo de todas as aulas, olha onde é que ela aparece aqui no artigo 24. Então, ela vai dizer, mínima 800 horas, para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídos por 200 dias. Se são 800 horas distribuídas por 200 dias, a gente sabe que o aluno vai ter 4 horas de aulas diárias, no mínimo, para ele ter 200 dias e para ele ter 800 horas. Nessa carga horária aqui, não pode estar incluído esse tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, vai fazer exame final, aquela semana de prova final, não sei o quê, não pode estar dentro dessa carga horária, tá? Tem que ser uma carga horária para além dessa estipulada por lei. A outra questão, outra regra comum, a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. A gente já vai ver os critérios. Primeiro, vamos discutir o que é a classificação. A classificação é o seguinte: no final do ano, o aluno fica classificado para alguma série. Ou ele é classificado para a série em que ele estava, e ele mantém a mesma série, ou ele é classificado para uma série superior. E aí, a gente vai ver quais são essas possibilidades dessas classificações, mas lembra que tem uma exceção aqui, que é a exceção em relação à primeira série do ensino fundamental. Vamos lá. Olha quais são essas situações. A escola poderá reclassificar os alunos
Ih, voltei, não é para cá não, desculpa, gente, é para cá. Por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Então, vamos classificá-lo por promoção. Ele estava no 3º ano de escolaridade, mas ele foi muito bem, ele foi aprovado, então ele foi classificado por promoção para a 4ª série ou para o 4º ano de escolaridade. Por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. Então, ele vem lá com papel dizendo, olha, ele pode ser classificado na turma do 4º ano de escolaridade, então, ok, classificação. E, isso é muito importante, independente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita a sua inscrição na série ou etapa adequada conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Então, olha o que a gente tem que ver. Aqueles casos em que a gente vem discutindo que a experiência escolar tem que ser valorizada, porque a gente sabe que o aluno aprende, embora a predominância seja do ensino, talvez ele tenha aprendido em outros lugares que não fossem instituições próprias, e a gente tem que considerar esse saber que o aluno construiu. Então, uma outra forma de classificar é o seguinte, olha, ele não estava naquela escola para ser aprovado ou para ser reprovado. Ele não traz de outra escola nenhuma declaração. Mas ele chega na escola e ele sabe. Então, o que a gente faz? Então a gente faz isso aqui, ó. Independe da escolarização anterior, avalie esse aluno, vai fazer, verificando o grau de desenvolvimento de experiência para poder encaixá-lo na série correta que corresponde aos seus conhecimentos. Lembra que isso aqui é uma ideia que, eu vou voltar o slide agora de propósito, só para a gente ver, ó. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental. Então, nenhuma dessas situações aqui se aplica à questão do 1º ano do ensino fundamental. E aí eu vou perguntar para vocês, por quê? Quem consegue aí imaginar da sua casa, de onde você está me assistindo, por que a primeira série do ensino fundamental não está envolvida? Não lembra por que na primeira não está? Porque simplesmente é o seguinte, da educação infantil para o 1º ano do ensino fundamental, para a classificação do 1º ano do ensino fundamental, o único critério é a idade. Então, para classificar um aluno no 1º ano de escolaridade, a única coisa que precisa ser respeitada, o único critério que precisa ser respeitado é a idade, 6 anos. Então, nenhuma dessas outras situações se aplica para essa questão desse menino, tá? Então, critério para entrada no 1º ano do ensino fundamental, para classificação no 1º ano do ensino fundamental, idade. Critério para as outras demais séries, critério de classificação para as demais séries, aí a gente vai ver em que situação se encaixa, na A, na B ou na C, ok? Vamos lá. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. De novo, eu vou chamar a atenção para vocês de uma palavrinha que eu vou achar aqui, ó. O regimento escolar pode admitir. Então, ninguém está dizendo que tem que, está dizendo que pode admitir. Então, vamos lá. Progressão regular por série. Um ano letivo é um ano de calendário, tá? E aí, de um ano para o outro, você tem um processo de aprovação ou de reprovação. Isso é o que acontece aqui. Então, nesses estabelecimentos que fazem isso, o regimento escolar é um documento administrativo que diz como é que a escola funciona administrativamente, né? Regras, leis, tudo que está ali, ele tem que ser um documento que esteja de acordo com o projeto político-pedagógico. Então, o regimento escolar, ele pode admitir formas de progressão parcial. Progressão parcial é aquilo que a gente conhece pelo nome de dependência, tá? Ou seja, ele progride em algumas coisas, mas ele fica com dependência em outras disciplinas. Então, a gente está dizendo que os estabelecimentos, eles podem admitir as formas de dependência ou não. Não há uma obrigatoriedade das escolas terem esse processo de dependência ou oferecerem dependência aos seus alunos, tá? Mas, se ela decidir oferecer a dependência, tem que ser preservada a sequência do currículo. Então, tem uma sequência do currículo. E também tem que ser observadas as normas do sistema de ensino. Essa é uma escola municipal? Não.
mas é uma escola que faz parte, é uma escola de ensino fundamental, de ensino médio, ela tem que olhar as regras do sistema estadual de ensino, se ela for uma escola privada, e se ela for uma escola pública, ela vai ter que saber se aquele município oferece ou não oferece essas formas de progressão parcial para que ela possa ou não oferecer também. Obrigatoriedade de oferecer dependência não existe. Existe uma possibilidade, mais uma vez eu mostro o caráter de liberdade, de autonomia que a lei dá aos sistemas de ensino. Poderão organizar-se, de novo, olha o verbo, poderão, poderão, poderão. A gente está dizendo que há permissão para, tá? Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento da matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Na realidade, qualquer componente curricular pode estar dentro dessa perspectiva. Mas olha só como é que isso funciona. Vou dar um exemplo da escola da minha filha, que faz isso com o inglês. Em inglês, lá, eles não fazem toda a turma do 6º ano junto, toda a turma do 7º ano junto. Não, não é assim, não. Todos os alunos são testados para ver o nível de conhecimentos que eles têm de inglês, e aí eles frequentam turmas com níveis diferenciados. Então, tem o nível inicial, tem o nível intermediário, sei lá quais são as outras classificações que eles têm, não me recordo de todos os nomes. Mas isso é justamente isso aqui. Vai se organizando classes com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento da matéria. Imagina no inglês, tem aluno que faz curso de inglês há séculos, aí está lá com a turma e a professora não consegue avançar do tal do verbo to be, que fica lá eternamente no to be, to be, to be. E o aluno já está a léguas de distância. Então, essa é uma forma que está prevista na lei, que pode ser utilizada pelos sistemas de ensino, pelas escolas, para organizar essas classes ou essas turmas, ok? Vamos lá. Vamos avançar aqui no nosso conhecimento sobre a lei. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Olha que coisa interessante. A lei fala de verificação do rendimento escolar. Mas quando ela vai falar de verificação, o primeiro item que ela fala é de avaliação. Então, a gente está dizendo que a forma de verificar o rendimento escolar é através da avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Então, eu estou sempre olhando ele continuamente e de forma cumulativa, ou seja, o que ele fez antes, como é que ele foi ampliando, eu vou acumulando essas informações, esse entendimento sobre o meu aluno, tá? Com prevalência, ou seja, prevalência vale mais dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e também dos resultados ao longo do período sobre os resultados de eventuais provas finais. Então, o olhar da lei é um olhar de uma avaliação processual, de um processo que é contínuo, que é acumulativo, onde a qualidade é prevalente às questões da quantidade e onde os resultados ao longo do processo valem mais do que os resultados da prova final. Entenderam? Isso é muito importante para a gente poder discutir, isso também está sempre muito presente nas provas. Você precisa ter clareza do que a lei fala sobre avaliação. Então, a avaliação é assim, tá, gente? Com isso aqui, a gente já pode dizer o seguinte: prova não é avaliação. Prova é prova. Ela pode ser um instrumento de avaliação, mas ela não é a avaliação. Por quê? Porque a prova não dá para a gente esse olhar contínuo cumulativo. E a prova ela traz aspectos quantitativos que nem são os prioritários, já que os qualitativos é que o são. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Então, olha só, tem aluno... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer estudar com antecedência, com planejamento, com foco para o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Você acabou de assistir um vídeo demonstrativo, não é nem uma aula completa, para você conhecer os nossos professores, os nossos mestres aqui da Lá Concursos. Eu digo para você o seguinte: nós aqui da Lá Concursos,
nós estamos fazendo um super curso pré-edital para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Concurso esse autorizado, concurso esse que, segundo o prefeito, deve ser publicado edital ainda no primeiro semestre de 2019. Claro que isso pode se antecipar um pouquinho, atrasar um pouquinho, mais importante que o concurso vai sair. Este nosso curso pré-edital custa apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200. Professor, presta, foi bom? Cara, testa, vai lá, experimenta que você vai ficar fã de carteirinha da Lá Concursos, né? Prazo de acesso 120 dias. Nesse prazo de acesso, eu quero falar para vocês o seguinte, né? Este curso é um pré-edital básico, que a gente tentou aí montar uma estrutura para atender tanto os cargos de nível médio quanto nível superior. Quando o edital for publicado, né, nesse período aí, se você tiver prazo de acesso válido, você vai ter condições de fazer o seguinte, o upgrade da sua assinatura. A gente vai estar ajustando a custo zero para vocês, claro, dentro da nossa matriz curricular. Professor, depois dos 120 dias, o negócio enrolou. Aí é o seguinte, aí você tem direito a 50% de desconto na renovação da sua matrícula por mais 120 dias. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos, pode ter certeza absoluta. Nós fizemos aí uma campanha aí de sucesso em 2017 na SEDUC. Nós tivemos alunos aprovados dentro do número de vagas. Quase 1.200 alunos aprovados no concurso da SEDUC 2017. Classificados foram milhares de alunos aí. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui na Lá Concursos. Tchau, fui!